Alô galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula, meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 50 falando sobre construindo uma API, testando modelos, tá? Então a gente vai falar um pouco nessa aula do que a gente viu na aula anterior, que é o que é o TDD, por que utilizar ajuda, a gente falar um pouco do update que a gente fez na aula anterior, né? E falar um pouco aí dos comandos SQL que a gente utilizou, tá legal? E na aula de hoje a gente tem as tarefas então para a gente validar o nosso código, testar os nossos modelos, e para criação e fazer ali a alteração dos nossos clientes, tá? E também explicar para vocês aí o fluxo que a gente vai continuar na aula de hoje. Bom, pessoal, na aula anterior a gente viu o que é um TDD, né? Que é Test Driven Development, o teste que vai guiar o nosso desenvolvimento, tá? A gente viu, gente, que para a gente construir uma aplicação e se a gente começar ela da parte do browser até acessar o nosso banco de dados, a gente perde tempo. Por quê? Porque a gente tem que ter o nosso browser, depois do nosso browser a gente manda uma requisição para o nosso controller, através do nosso controller a gente manda uma requisição lá para o nosso modelo, através do nosso modelo a gente manda uma outra requisição lá para a base de dados, ok? Só assim a gente vai ter o retorno até que a gente consiga enxergar o resultado na tela, né? Então, a gente viu que a gente acaba sendo improdutivo fazendo isso. Se eu quero testar somente essa esfera aqui, que é o modelo, por que eu já não faço uma parte que fica eternizada, que teste somente esse modelo? Tá legal? Quando a gente começou a falar sobre isso, a gente falou então sobre Test Driven Development, né? Que é o TDD. Ou seja, a gente vai começar a utilizar o TDD agora para automatizar o nosso processo de teste e agilizar no nosso processo de desenvolvimento. Tá legal? Bom, a gente viu também o porquê que utilizá-lo ajuda, né? Então, a gente viu que se a gente utilizar o TDD, a gente consegue deixar eternizado um teste que a gente faria manual, tá? Então, você pode programar um pouco mais no começo, porém no final acaba sendo vantajoso, porque você não precisa fazer um teste regressivo manualmente no seu sistema. Você roda um simples comando e ele testa todo o sistema para você, tá legal? A gente viu também lá como fazer no nosso modelo o update de clientes, né? Ou seja, conectar o nosso modelo lá na nossa base de dados, né? Fazer uma conexão através do Node.js, né? Lá no nosso DB, para a gente conseguir mandar os dados para cá. E a gente também viu o comando lá chamado update, né? A gente viu que se a gente utilizar um comandinho chamado update, opa, deixa eu corrigir aqui. Um comandinho chamado update, e aí colocar o nome da nossa tabela, né, no caso clientes, e colocar o comandinho set e os nomes dos campos que a gente quer utilizar, por exemplo, o nome é igual a um valor. E depois colocar o outro comandinho chamado where, para a gente vincular quem que a gente quer atualizar, né? No caso, o ID igual ao valor que eu quero atualizar. Então a gente viu que o comandinho update, ele tem essa sintaxe, né? A gente coloca o comando que a gente quer atualizar, a gente coloca a tabela que a gente quer utilizar, a gente coloca lá o comandinho set para setar as propriedades, né? Setar ali as colunas do banco de dados que a gente quer atualizar, né? Que é o nome igual ao valor. E depois a gente coloca ali o where para falar qual é o ID que a gente vai utilizar, que a gente vai atualizar na nossa tabela, tá legal? Então a gente viu também ali o comandinho update, tá? Legal. Na aula de hoje, gente, qual que é o nosso objetivo? A gente na aula anterior construiu muita coisa, né? A gente foi lá, fez os testes em cima, instalou lá o programa de TDD, né, para a gente poder utilizar, a gente configurou ele, começou a fazer os nossos primeiros testes, mas só que a gente não fez a validação do nosso código com o JS Hint, tá legal? Então a gente construiu muita coisa, porém a gente não validou o nosso código. Então a gente precisa validar o nosso código hoje para deixar no padrão correto do JavaScript, tá legal? O outro teste que a gente vai ter que fazer é criar então um teste unitário
para que a gente faça o teste de criação dos nossos clientes, não tendo que ter que fazer todo aquele fluxo de acessar o site pelo HTTP, mandar lá para o controle, do controle ir para o módulo, do módulo ir para o banco de dados, retornando os dados lá para o seu browser. A gente vai fazer isso tudo através do nosso comando console, que ele vai testar isso automaticamente para a gente, tá legal? Outra coisa que a gente vai fazer é então um teste automatizado para verificar se os clientes foram atualizados, né? Então a gente vai fazer esse teste aqui também da atualização dos nossos clientes, tá legal? Bom, pessoal, o fluxo disso é basicamente isso, como eu expliquei na aula para vocês anterior, estou explicando hoje também, tá? Basicamente é o que? A gente tem a nossa base de dados, tá? Onde a gente tem uma tabelinha lá chamada clientes, onde a gente vai armazenar todos os nossos clientes aqui, né? Linha após linha. Então, gente, quem armazena os nossos clientes? Quem é responsável por isso? O nosso objeto aqui, né? A nossa classe, onde a gente tem atributos e métodos para salvar esses dados lá no nosso banco de dados, tá legal? E aí, gente, qual é o objetivo? A gente então criar os nossos testes para que a gente possa fazer o teste automatizado de criação e de atualização lá no nosso banco de dados. Tá legal? Uma coisa que a gente fez, gente, é o quê? A gente já validou, então, algumas propriedades dessa nossa classe aqui, desse nosso modelo que a gente criou, tá legal? A gente fez o quê? Uns testes unitários para que ele valide todas as propriedades que a gente tem, todos os atributos, né? Ou seja, todas as variáveis desse modelo de classe de cliente que a gente criou. Agora a gente vai começar a fazer o quê? Testes em cima das nossas ações, né? Então o que a gente vai fazer? Criar testes unitários, tá? Testes que testam o nosso modelo, enviando os dados para ele, para que ele possa criar novos usuários, atualizar novos usuários, e deletar nossos novos usuários, deletar os usuários existentes na realidade, né? Então, esse é o objetivo que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá legal? Bom, agora, gente, eu vou pegar todo esse plano que a gente fez aqui na lousa e vou executar com vocês lá no computador, tá legal? Então, vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal, de volta no computador. Agora a gente vai, então, mexer ali nos nossos modelos, né? Para fazer ali a atualização e a inclusão de novos clientes na nossa base de dados, tá legal? Bom, voltando no nosso código, a gente parou aqui então nos nossos testes lá, né, no nosso spec do nosso Jasmine, que é o framework que a gente está utilizando para testar o nosso código em JavaScript. Como eu falei para vocês, a gente então fez ali os testes das propriedades que a gente tem no nosso objeto, né? Então a gente setou algumas variáveis lá quando a gente criou o nosso modelo, né? Então deixa eu abrir aqui o nosso modelo. App Models, a gente tem o modelo de usuário, onde a gente criou as propriedades dele, né? Ou seja, os atributos ou variáveis ali que a gente está utilizando para o nosso modelo de usuário, tá legal? Depois que a gente fez isso, a gente então testou cada um desses atributos aqui e ficou tudo bonitinho por enquanto, tudo funcionando do jeito que a gente queria. A gente fez muito código aqui, né? Porém, a gente não validou o nosso código. Se a gente olhar aqui no README, a gente tem então como testar o nosso código utilizando o JS Hint, como a gente configurou nas aulas anteriores, tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar o nosso teste para verificar quantos erros eu tenho de JavaScript para a gente corrigir agora na aula, tá legal? Vou rodar aqui. Então ele vai mostrar ali, ó, que eu tenho 2 erros, tá? Basicamente, ele tem aqui um jQuery que não está definido e ele está faltando um ponto e vírgula em algum lugar aqui, né? Então vamos verificar qual que é os problemas que a gente tem, então, nesse modelo de usuário, né? Então, esse modelo de usuário, a gente precisa corrigir ele agora. Na linha 38, ele está falando que tem esse problema, né? Então vamos dar uma olhada na linha 38 do usuário.js. Usuário modelo.js, linha 38. Linha 38 está aqui. Na linha 38, a gente está fazendo aqui o update, porém, faltou aqui no final da linha o ponto e vírgula, tá legal? Então, salvei aqui, prontinho, já está arrumado. Agora eu vou rodar o teste novamente, vamos ver se ele vai passar e vai falhar outro teste. Então ele só está falhando um aqui, né? Só tem um erro. Agora a gente vai ver o que é esse daqui. Na linha 38, coluna 11, tem jQuery não, tem um query aqui, né? Query que não está definido. Vamos ver o que é isso daqui também na linha 38, né? Então, linha 38. Aqui também a gente tem um query aqui, que ele está dando que não está definido, né? Um query, eu estou aqui criando como var, query,
update, tal. Tá bonitinho. Ah, ele já está definido, ele está falando que eu já defini query. Sim, realmente, eu defini query aqui e estou usando query aqui também. Eu posso utilizar query em um lugar só, né? Então eu vou retirar isso daqui, vou colocar o query aqui igual a vazio, tá? E já defino ele aqui em cima. E agora eu vou utilizar essa variável query tanto para insert quanto para update, né? Então, olhando aqui a mensagem de novo, ó, já already defined, ele já estava definido, né? Agora eu vou rodar de novo o meu código. Ok, validado, tudo bonitinho, tudo passando, tá? Deixa eu analisar aqui também como está o meu código, a minha configuração de teste, né? Minha configuração de teste, ele está testando somente o usuário, né? A gente pode colocar também para testar os nossos modelos também, né? Os nossos modelos de arquivo de inspect, né? Aí vocês que decidem se vocês querem o validar ou não, tá? Esse arquivo aqui, gente, é o arquivo que a gente está trabalhando em nosso projeto. Esse é o arquivo do nosso código mesmo. Esses arquivos que estão dentro de spec são testes para o nosso código. Então isso aqui é para ajudar a gente. Às vezes tem alguns projetos que as pessoas não colocam isso daqui para ser validado porque simplesmente, tipo, isso não é core business, tá? O que seria core business? Seria o que é principal para o meu projeto funcionar. Se os meus modelos é principal para o meu projeto funcionar, ele eu valido. Esses testes, ele é para auxiliar no meu desenvolvimento. Se ele não é tão valioso para mim, eu não preciso ficar validando a sintaxe. Caso ele seja valioso para mim, eu valido a sintaxe, tá legal? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Além de eu estar validando isso, eu posso também validar outras coisas aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um asterisco. Vou validar aqui todo mundo, ó. JS Hint dentro dessa pasta app, todo mundo eu quero que ele valide, tá? Asterisco.js. Então ele vai validar tudo que tiver lá dentro. Rodou. Ah, ele não achou nenhum. Deixa eu colocar aqui então. Asterisco barra asterisco.js. Deixa eu ver o que ele achou aqui. Ele achou lá o Home Controller, né? Então no Home Controller agora ele precisa corrigir algumas ações. Ou seja, o Home Controller também é do meu Core Business, né? Então eu preciso validar ele também. Então vamos corrigir todas essas linhas aqui do Home Controller, tá? Vou abrir aqui o Home Controller. E aí a gente tem que corrigir aqui a linha 10, linha 11, 12, 13, 14 e a 19, né? Então a linha 10 está faltando então o ponto e vírgula na linha 10, né? Linha 10, ponto e vírgula. E aí aqui a gente põe o ponto e vírgula em todos esses que estão faltando, tá legal? Fechou aqui, rodou novamente, prontinho. Linha 19 também está faltando ponto e vírgula. Linha 19, aqui, linha 19, ponto e vírgula, prontinho. Agora, rodo meu teste de novo, perfeito, está passando também, tá? Agora eu quero que, além disso, ele também comece a validar lá os meus specs, né? Deixa eu colocar um vírgula aqui, teoricamente ele vai funcionar também, tá? Então, vou colocar aqui spec e eu quero que ele valide tudo que estiver dentro de app. Asterisco barra asterisco.js. Vamos rodar de novo. Ele não achou dentro de app aqui, deixa eu ver. Tá, não achou dessa forma. Vamos verificar um outro jeito aqui. Só com espaço. Rodando novamente. Perfeito, ele achou meu código. Deixa eu fazer um teste aqui para verificar se o meu código está validando corretamente. Vou tirar aqui o ponto e vírgula e vou rodar novamente. Tá certinho. Então ele achou lá no meu modelo, está faltando ponto e vírgula, tá bonitinho, validando. Agora eu preciso verificar aqui no meu spec para ver se ele está validando o meu spec também. Tirei o ponto e vírgula e vou rodar o meu código. Perfeito, também lá no meu spec ele está validando, falando que deu ali na linha 7. Então, ponto e vírgula de novo, vou rodar o meu código. Perfeito, agora eu estou validando aqui na minha configuração o meu app e todo o meu spec que para mim é importante, tá? Isso vai depender de como que você está desenvolvendo. Se você não quiser validar os seus testes, você não precisa validar a sintaxe dos seus testes. Depende muito de como você vai programar, tá legal? Bom, fechou. Vou fechar isso daqui então. E agora a gente vai começar então a fazer os testes em cima
do nosso update e do nosso insert, desses dois métodos que a gente criou aqui, né? Ou seja, o método salvar, tá? Tá, primeira coisa que eu preciso fazer então é verificar se os meus testes já estão passando, né? Então eu vou ver aqui lá no meu README como que eu configurei para rodar os meus testes. Agora eu vou rodar dessa forma aqui. Vou rodar os meus testes, ele rodou, tudo bem, tudo passando, tudo bonitinho. Então, quer dizer, as minhas propriedades estão funcionando. Se eu simplesmente tirar uma propriedade daqui, será que meu teste vai passar? Vou rodar aqui de novo. Ele falha falando que lá no modelo de e-mail ele precisa ser válido. Ou seja, eu tenho que ter o meu e-mail aqui. Tá legal? Então, tudo bonitinho, passando. Perfeito. Agora a gente vai fazer então o teste desse salvar. Tá? A gente precisa ver então se ele está salvando lá no banco de dados. Então, se a ação está funcionando. Então, o que a gente pode fazer aqui então? Primeiramente, criar então um describe falando que a gente vai utilizar a ação salvar, tá? Então, eu vou fechar aqui o meu describe, ponto e vírgula, e agora vou começar a digitar aqui o que eu preciso. Ao invés de ser com atributo, eu vou utilizar aqui o método, ó, o nome vai ficar assim, ó, modelo de usuário com o método salvar, tá? Modelo de usuário, gente, é a primeira describe, tá? Então, modelo de usuário juntando com esse segundo describe que está dentro desse primeiro describe, tá? Então, com o método salvar, e aí a gente vem aqui e faz um it, tá legal? Um it que vai fazer o quê? Testar somente o que eu quero para o salvar, tá? Que agora é o insert, tá? Deve incluir no banco de dados, ok? Então a gente vai colocar desse jeito aqui, vai dar um vírgula e a gente vai passar a função de callback, tá? Essa função de callback, dessa vez, gente, eu vou colocar aqui, ó, um parâmetro chamado done. A gente vai utilizar esse parâmetro aqui para que ele possa falar para mim assim, ó, pronto, aqui eu encerro meu teste, tá? Se eu não utilizar esse parâmetro done, eu vou me perder dependendo da situação que eu vou utilizar. Então esse parâmetro done, para quando você vai utilizar funções que você precisa de um callback, ele é obrigatório, tá? Nesse caso aqui, ó, eu não usei o done porque eu estou testando uma coisa estática ali, né? Eu estou testando uma coisa que já está definida. Agora, quando eu vou entrar lá no meu método salvar, eu preciso no meu salvar passar um callback. Nesse caso aqui eu não estou passando, a gente vai ter que atualizar isso daqui, mas o nosso exec aqui, ó, a gente passa um callback para ser executado. A gente vai ter que corrigir esse nosso modelo de usuário, e o bom do nosso teste é que ele já está guiando a gente para isso, tá legal? Deixa eu fechar o meu Skype aqui também. Prontinho. Vamos lá. Então, continuando aqui o nosso teste, agora a gente precisa fazer o quê? Criar uma instância desse usuário. Então, var usuário é igual a new usuário. Perfeito, a gente criou uma instância desse usuário. Agora a gente precisa preencher alguns atributos, tá? Então, usuário.nome é igual a Danilo com teste, ok? Ponto e vírgula. Usuário.email.login, né? Login é igual a ddocs, ponto e vírgula. Usuário.senha é igual a 123. E o e-mail. Usuário.email é igual a danilo@beminfinito.com.br. Tá legal. Então, tenho aqui um e-mail prontinho para começar a fazer ali as minhas alterações. Tá legal? Usuário.salvar. Se eu utilizar o salvar aqui simplesmente dessa forma, ele vai tentar incluir no nosso banco de dados, porém a gente não vai conseguir testar, porque aonde a gente vai colocar aqui o nosso expect? Para que o nosso teste passe, a gente precisa colocar aqui a palavrinha expect, e esse expect tem que retornar, tem que ser um to be, tá? Igual a alguma coisa que a gente vai validar, tá? Como que a gente vai fazer isso, sendo que a gente não sabe ainda como que a gente tem o retorno se o salvar foi com sucesso ou não, tá? Agora a gente precisa alterar o nosso salvar para mandar uma função de callback, tá legal? Então para isso a gente precisa alterar essa função colocando um parâmetro nela, callback, tá? Esse callback lá é o
throughput, né? É a chamada de volta, uma chamada de volta, callback, tá legal? Então toda vez que eu chamar essa função, eu preciso ter um retorno, tá? Como que eu tenho retorno? Através do callback. É assim que o JavaScript trabalha, né? Assim que o Node, né? O Node com JavaScript trabalha, tá legal? Então o que eu vou fazer aqui? Ah, desculpa, o callback não é aqui na minha declaração, o callback é aqui na minha função, tá? Então na minha função salvar, passei o callback. Como que eu executo esse callback? Depois que deu tudo certo o meu insert, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu salvei os meus dados, agora eu preciso mostrar para o meu usuário ou para o meu teste que eu já mandei os dados lá para o banco de dados e deu tudo certo, tá? Se deu algum erro, eu vou dar a mensagem aqui que deu erro ao incluir. Se deu tudo certo, eu estava dando uma mensagem aqui que incluiu com sucesso. Agora eu não preciso dar mais essa mensagem. A única coisa que eu preciso fazer é executar a minha ação callback para que ela possa mostrar que ele deu tudo certo, tá? Então como que eu faço aqui, ó? Callback.call, tá? E aí no call dele, eu vou passar dois parâmetros. O primeiro, que é nulo, que é o primeiro parâmetro que eu vou passar para o meu callback, ele é nulo, então isso daqui por default, normalmente você passa nulo, tá? Depois, né, mais tarde eu explico para vocês o porquê desse motivo. E aqui eu vou passar um hash, tá? Esse hash eu vou passar o seguinte aqui, ó. Erro, dois pontos, e vou colocar aqui, ó, 0, tá? Se tiver erro 0, quer dizer que ele não deu erro, deu sucesso, tá? E se tiver erro 1, eu mostro qual que foi o erro que aconteceu, tá legal? Então meu callback aqui, ó, ele volta para mim uma variável chamado erro, tá? Um hash, né, de uma variável chamado erro. Agora, se deu erro, o que eu vou retornar? No meu callback, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar então a minha variável, o meu erro, colocando aqui o valor de 1, tá? E vou também passar a mensagem. Mensagem, dois pontos, e aí a mensagem que eu vou colocar é a mensagem que está aqui no meu error. Então, error.message, que é a mensagem que eu tenho que retornou lá do meu banco de dados, tá? Do callback que foi lá para o meu banco de dados. Então agora eu tenho a minha mensagem de erro, se deu erro e não, quando não deu erro. Na realidade eu vou deixar aqui como inteiro, tá? Ao invés de deixar como string. Então, 0 ou 1 se retornou erro ou não, tá? Ou melhor, eu posso até fazer o seguinte, deixar aqui ó, como true e aqui como false, tá legal? Para ficar até melhor, porque agora a gente está validando da forma booleana, né? A mesma coisa a gente pode fazer lá para o update, tá? No update, a gente pode fazer então, se deu tudo errado, não, se deu tudo certo, a gente pode colocar aqui, né, um callback falando que erro falso. Se deu tudo errado, a gente faz um callback falando que erro true, né? Aqui também eu vou tirar essa mensagem. E eu vou tirar essa mensagem aqui também, porque eu não preciso mais delas dando ali no console.log, porque eu já estou retornando a mensagem lá nesse meu hash do meu callback, tá legal? Então, criado o meu callback, agora eu preciso utilizar esse meu callback lá no meu teste, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar uma função, function, tá? E essa função, gente, é a função de callback que eu vou mandar lá para o meu salvar, tá? Que é essa função que estou mandando para cá. Quando eu dou um call, o primeiro parâmetro é nulo e o segundo é o que eu vou utilizar. Na minha declaração aqui, sempre o parâmetro que eu vou colocar aqui é o parâmetro que é o segundo lá na minha chamada, tá? Então qual que é o parâmetro que eu vou colocar aqui? Ó? O parâmetro de erro, ou melhor, retorno, melhor, vou colocar error mesmo. Não, esse nome não está muito legal, vamos colocar aqui retorno. Pronto. Então a gente vai colocar aqui retorno. Se o retorno tiver erro, a gente vai ter alguma ação. Se não, a gente vai ter outra ação, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui então? Ó? Expect, tá? Isso daqui tem que ser o quê? To be true, ok? Então o meu retorno aqui, ó, que eu retornei, ponto error, que é o meu parâmetro que eu estou colocando aqui, ó, na realidade é erro, né? Meu parâmetro erro tem que ser o quê? Falso. Se ele for falso, quer dizer que ele não deu erro, ok? Então, if expect return erro for falso, quer dizer que meu teste deu certo, ok? Então, esse é basicamente o teste que eu preciso fazer para ver se incluiu alguma coisa no banco de dados ou não, tá legal? Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o nosso SQL Workbench, né? Para que a gente possa analisar o nosso banco de dados e ver se a gente incluiu alguma coisa lá ou não, tá legal? Então, eu vou abrir aqui o nosso banco de dados.
Vou acessar aqui a nossa tabela de usuários. Então deixa eu acessar a nossa tabela de usuários aqui. CMS, vou setar esse aqui como default. E aí vou dar um select aqui para verificar os dados que a gente tem no nosso usuários. Então a gente tem ali alguns cadastros ali que a gente fez, tá? Então agora a gente vai executar o nosso teste e ver que resultado que vai dar, tá legal? Vamos rodar aqui o teste, rodando. Perfeito, rodando o nosso teste, ele deu algum problema aqui, ele está dando erro de sintaxe, agora a gente tem que ver o porquê que está dando esse erro de sintaxe. No nosso usuário linha 31 do nosso modelo, está dando erro na linha 31 aqui, né? Então vamos ver o que é isso daqui. Linha 31 do nosso modelo, tá? Então, ó, CMS Models usuário linha 31, tá? Eu posso até copiar isso daqui, ir lá no meu Sublime, dar um Command P e colar aqui linha 31 no nosso callback que está dando erro, tá? Por que será que ele está dando erro? Error for diferente de undefined, ele vai fazer essa ação aqui. A mensagem é porque eu estou passando para lá, isso aqui que eu estou passando para lá, o callback, ponto e vírgula, tá? Meu callback.call. Ainda não achei o problema, deixa eu verificar aqui o que é. Jasmine parser, tá, message. Ah, o atributo message ele deve estar nulo, né? Ele não deve estar funcionando. Então o que eu vou fazer aqui então? Antes de fazer esse teste, eu vou dar aqui um console.log, porque eu preciso ver o que está retornando dentro dessa variável error aqui, né? Então vou salvar ela e vou verificar o que está retornando para mim. Ele vai dar erro, mas ele tem que mostrar aqui, ó. Ele está mostrando a variável nula, né? Então esse error aqui, no meu caso, está vindo nulo, tá? Então se isso aqui for diferente de undefined, ele veio diferente de undefined, mas ele veio nulo. Como ele veio nulo, isso aqui não funcionou. Então, nesse message aqui eu não vou precisar utilizar, tá? Então vou tirar e vou colocar aqui simplesmente o erro que retornou. Se ele retornar nulo, então ele vai manter nulo. Se ele retornar um objeto, ele vai provavelmente escrever o objeto aqui. Depois a gente trata isso de uma melhor forma, tá? Então, vou salvar e vou rodar novamente. Rodando meu teste. Ele travou justamente porque eu não utilizei ali o meu done. Agora eu vou explicar para vocês. Então ele está dando aqui um erro de timeout assíncrono de um callback que eu invoquei. Tá? Então eu invoquei esse callback, mas eu não terminei a minha ação, tá? É para isso agora, gente, que eu vou dizer para vocês que serve esse done aqui, tá? Então esse done ele serve para mostrar para minha ação aonde que eu vou encerrar, tá? Então esse done eu vou falar o quê? Depois que eu fiz todo o meu teste, lá no meu callback do salvar, eu encerro a minha ação, tá legal? Quando eu falo isso, aí ele faz o seguinte, ele vai fazer o teste e fica esperando até que o meu callback esteja respondido. Depois que ele respondeu, ele testa e dá o done para ver se deu tudo certo, tá legal? Vou executar aqui o meu teste de novo, executando, rodou o teste, e aí agora ele deu erro aqui, né? Ele falou que deveria vir true, mas ele veio false, tá legal? Ele esperava true, mas veio false. Deixa eu ver se ele incluiu lá no meu banco de dados, deixa eu dar aqui um select aqui. Ele está incluindo. Então a minha validação está errada, porque os dados eles estão incluindo lá no meu banco de dados, porém a minha validação não está retornando do jeito certo, né? Então deixa eu verificar o porquê que ele está retornando da maneira como não está retornando da maneira que eu queria. Vou colocar aqui um console.log, para que a gente possa ver o que está vindo no nosso retorno, tá? Ponto e vírgula. Agora vamos ver aqui o que está vindo no nosso retorno. Vou rodar o teste de novo, ele está incluído lá no banco de dados, porém não está vindo do jeito que a gente queria. Error está dando igual a true, tá? Teoricamente, o que eu acho que deve estar acontecendo é que a nossa lógica aqui não está funcionando do jeito correto, tá? Então vamos ver aqui, ó. Se o error for diferente de undefined, ele vai entrar aqui. Ah, legal. Ele está entrando mesmo assim, porque ele é diferente de undefined, mas ele também é nulo, tá? Então se ele é nulo, ele vai funcionar também. Ele vai entrar aqui como se fosse dado, como se tivesse dado o erro. Então a minha validação aqui está incorreta, tá, gente? Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou voltar aquele message, porque eu sei que esse message aqui ele tem quando retorna algum erro, tá? Porém, o problema meu está na minha validação. A minha validação tem que ser diferente de undefined e diferente de nulo, tá? Ok? Então, se ele for diferente de undefined e é diferente de nulo, aí eu entro no erro. Se não, eu entro
aqui no callback que deu tudo certo, tá legal? Então a minha validação estava errada. Eu vou copiar essa validação aqui também e vou colocar essa validação que eu fiz aqui também no meu update, evitando que no meu update também dê alguma coisa errada, tá legal? Salvei o meu código e agora eu vou rodar novamente. Perfeito, agora o meu código deu certinho, no meu console.log ele retornou falso aqui, porque ele não tem nenhum erro, tá legal? Então, bonitinho do jeito que eu queria, error deveria ser falso, aqui tá tudo bonitinho. Então, ele deve incluir lá no meu banco de dados o meu erro aqui dentro da minha validação, tem que ser falso. Perfeito, gente, incluir no meu banco de dados. Agora vocês podem ver que tá ficando uma bagunça aqui, né? Ó, tá ficando cheio de dados lá no meu banco de dados toda vez que eu rodo meu teste. O que eu posso fazer, gente? Eu posso fazer um método para limpar o meu banco de dados e eu posso testar esse método também para que toda vez que eu salvar o meu banco de dados eu possa verificar se eu incluí ou não algum dado, tá legal? Então olha só que interessante, a gente pode criar um método aqui, tá? Um método para apagar todos os meus usuários, tá? Remover todo mundo. Esse método que a gente vai criar, então ele vai ser um método de classe, ele não vai ser um método de instância. Lembra, um método de classe, ele é um método para todo mundo. Um método de instância, ele serve somente para aquela instância, tá legal? Então eu vou criar aqui um método de classe, que vai servir para todos, tá? Então isso daqui, ponto, o nome do meu usuário é ponto, excluir todos. Então vou colocar aqui, ó, excluir, underline, melhor, né? Todos. Deixar aqui no padrão, camel case, como a gente está utilizando aqui as nossas funções, né? Isso daqui vai ser igual a uma função, tá? E essa minha função vai ser o quê? Eu vou passar aqui um callback, ok? E eu vou mandar os dados lá para o meu banco de dados para excluir todo mundo, tá? Então eu vou copiar essa mesma ação aqui que eu fiz aqui para o update, só que dessa vez eu vou alterar aqui colocando um delete para excluir todos os meus dados que tem lá no meu banco de dados, tá? Então o meu comando é basicamente delete from usuários. Como eu não coloquei a cláusula where aqui, ó, ele vai deletar todo mundo, vai apagar toda a minha base de dados. E é realmente isso que eu quero. Então ele vai deletar todo mundo nessa ação aqui. E eu vou mandar isso daqui para o meu query. Se deu tudo certo, eu retorno. Se deu erro, eu retorno true. Se não deu erro, eu retorno falso. Tá legal? Então, tudo bonitinho, funcionando do jeito que eu queria, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Testar esse método que eu acabei de criar. Então a gente vai criar um novo describe aqui. E esse describe aqui, gente, ele vai testar o método de excluir todo mundo, né? Então, vou dar um enter aqui e vou criar um novo describe aqui, testando então o método excluir, tá legal? Então vamos colocar aqui com o método excluir todos, ok? Perfeito. Então eu quero excluir todo mundo. O que eu faço aqui então? Deve excluir todos os clientes, tá legal? Então, perfeito. Bonitinho, a gente vai excluir todos os clientes agora. Então o que a gente vai fazer? Simplesmente a gente não precisa criar uma instância, porque a gente não vai ter uma ação em um usuário, a gente vai ter uma ação em todos os usuários, né? Então simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a minha classe diretamente, usuário.excluir todos, ok? E no meu callback eu faço a mesma coisa. Se não deu erro, né? Se o meu erro for igual a false, deu tudo certo. Se não, eu deixo aqui, se ele não retornou false, né? Ele vai retornar true, falhando o meu teste não vai funcionar, tá legal? Teoricamente isso daqui já vai funcionar do jeito que eu quero, tá? Vou salvar e vou testar agora o meu código. Rodei o meu teste, funcionou, deu tudo certinho, tá? Agora eu vou verificar lá no meu banco de dados. Rodando aqui no meu banco de dados, eu não tenho nenhum usuário, realmente deu tudo certo porque eu apaguei todo mundo, tá legal? Perfeito. Agora eu preciso fazer um dado para verificar se eu tenho alguma coisa lá no meu banco de dados, tá? Então verificar se eu consigo incluir e verificar se eu tenho alguma coisa depois que eu incluir algum dado, tá? Então vamos testar dessa forma. A gente vai criar um método utilizando todos e utilizando o incluir, porém para testar a gente precisa fazer um método para verificar todos que tem lá no meu banco de dados, tá legal? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar então um método, tá? Para trazer todo mundo que está no meu banco de dados para eu saber a quantidade, tá legal? Então eu vou fazer o que aqui, ó? Um outro método, tá? Com o nome de todos. A ideia desse método é buscar todo mundo. Então se eu quero retornar todo mundo no meu banco de dados, eu faço simplesmente um select
asterisco from usuários. Isso vai trazer todo mundo para mim. Se ele trouxe todo mundo para mim, o que eu preciso fazer? Retornar para o meu callback as linhas que eu tenho, tá? Que é todo mundo. Então eu vou retornar aqui a minha roll. Eu retorno o meu erro igual a falso e retorno aqui também as minhas linhas, tá legal? Então o que eu vou fazer aqui, ó? O meu rolls, tá? Ou melhor, eu vou colocar assim, ó. Usuários, rolls. Por quê? Eu estou retornando duas coisas agora. Se deu erro falso e a minha linha de usuários, tá legal? Nesse caso aqui, se deu erro falso e o meu usuários, na realidade usuários, se deu erro, eu não vou eu retorno a mensagem e nos meus usuários eu retorno simplesmente um array vazio, tá legal? Eu vou quebrar essas linhas aqui para ficar um pouco mais legível, tá? Então, retorno o erro, retorno a mensagem e retorno os usuários e fecho aqui o meu callback no meu call, tá? Então, deixando dessa forma aqui, vai ficar mais legível o nosso código, tá? Então, vou quebrar essas linhas aqui também, tá? Para ficar um pouco melhor para todos nós aí, mais legível, para que a gente possa continuar trabalhando, tá legal? Pronto, salve isso daqui. Agora a gente precisa testar esse método todos aqui. Como que a gente testa esse método todos? Da mesma forma que a gente testou os outros. Eu vou copiar essa linha aqui e vou fazer o teste em cima desse todos aqui também, tá legal? Então eu vou agora utilizar o método todos para verificar se eu retornei alguma coisa. Então vamos lá. Com o método todos, então vamos lá. O que a gente tem aqui? O nosso modelo de usuário com o método todos, né? Com o método todos, tá? Deve retornar todos os clientes. Deve retornar todos os clientes, tá legal? Então agora a gente utiliza o método todos, tá? E aí o que a gente vai ter aqui? No nosso expect, a gente vai ter que ter um erro igual a falso e também a gente vai ter que ter agora um clientes.length maior do que 0, né? Então, muito length, por exemplo, de 1, tá? Se a gente vai ter que ter 1 aqui, se a gente rodar esse teste aqui, ele vai quebrar, porque ele vai dar certo, porém ele não vai ter nenhum cliente e vai quebrar o nosso teste, tá? Se eu rodar aqui agora, provavelmente ele vai quebrar porque ele vai ter 0, né? Então vou rodar o meu teste, ele rodou aqui e ele quebrou aqui. Na realidade ele quebrou porque deu erro de sintaxe aqui no meu length, né? Não trouxe nada. Deixa eu verificar o porquê que o meu length deu problema. Deixa eu olhar aqui no meu length. Então aqui no meu length aparentemente deu problema, né? Então deixa eu dar um console.log para verificar qual foi o problema que deu aqui nos meus clientes, né? Deixa eu pegar esses dados aqui e jogar aqui dentro. Antes disso, deixa eu ver o que eu estou retornando, tá? Eu estou retornando usuários. Está errado, gente. O que eu tenho que retornar aqui é clientes, né? Deixa eu ver aqui. É clientes ou usuários que a gente está utilizando? A gente está utilizando usuários. Eu coloquei errado a minha variável lá, tá? Então eu vou copiar aqui e vou corrigir aqui que não é clientes, é usuários, né? E aqui também é usuários. Prontinho. Então, corrigido agora, não é clientes, é usuários. Perfeito. Agora a gente vai fazer o nosso teste em cima de usuários, que é o nome que eu acabei errando aqui na aula junto com vocês, tá? Perfeito, vou salvar e vou rodar o meu teste novamente. Isso que é bom do teste, gente. Ele pega antes de você colocar em produção, tá vendo? Antes de você colocar para o seu cliente testar. Então, tá vendo aqui, ó, ele tá retornando 0 e deveria retornar 1. Por que isso está acontecendo, gente? Porque a gente roda esse teste aqui de excluir todos antes de rodar esse outro teste aqui. Se a gente faz isso, gente, o que acontece? A gente deleta tudo e quando a gente manda buscar os dados lá no banco de dados, naturalmente não vai ter nada. Se a gente vir aqui no nosso SQL e dar um play, realmente não tem nada lá no nosso banco de dados. Então o que a gente precisa fazer nesse teste aqui? Ó? Antes de verificar todos, a gente precisa apagar todo mundo, incluir um usuário e depois fazer o teste, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Esse teste é um pouquinho mais complexo do que os outros, tá legal? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é executar o excluir todos, tá? Então a gente vai executar o excluir todos, primeiramente. Perfeito. E eu não vou dar o done aqui, tá? E eu também não preciso dar o expect, porque esse expect está testando aqui em cima. Depois que eu excluir, gente, todo mundo, o que eu vou fazer? Eu vou testar, eu vou buscar, na realidade, todo mundo. Dentro dele eu teria que buscar todo mundo. Só que ainda não quero buscar todo mundo. O que eu quero ainda é cadastrar alguém primeiro, né? Então, notem que agora está ficando mais complexo. Por quê?
eu tenho aqui um callback de trazer todo mundo. Dentro dele, eu tenho um outro callback, tá? Vou colocar aqui como retorno 1, certo? Aqui eu tenho outro callback, retorno 2, tá? Que é o retorno aqui desses todos. E agora eu vou ter mais um callback, que é o do salvar, né? Então, a gente precisa também salvar alguma coisa. Então, eu vou copiar esses dados aqui e vou jogar aqui dentro, tá? Então, perfeito, eu tenho aqui um dado para salvar, né? Vou dar um Enter aqui. E agora eu vou testar aqui da seguinte forma. Primeiramente, eu excluo todo mundo. Depois que eu excluir, eu incluo um usuário, tá? Depois que eu incluir um usuário, eu verifico se tem a quantidade igual a 1, tá? Então, esse callback de verificar se tem alguma coisa ou não, tem que ser dentro do salvar, tá? Então, também. Agora anota a importância do Done, tá, gente? Eu vou dar um Enter aqui para separar para vocês enxergarem. Esse aqui é o segundo callback e esse aqui é o terceiro callback, tá? Bom, gente, olha só. Olha que interessante isso daqui. A gente tem, então, um callback aqui para o nosso teste. A gente tem o excluir todos, que tem um callback para o nosso excluir todo mundo. Depois a gente vai incluir um usuário, tá? Então, no salvar dele, a gente tem outro callback. Dentro do salvar do usuário, a gente tem o terceiro, que é o todos, verificando depois que a gente salvou. Então, primeira ação, segunda ação, terceira ação. Só depois da terceira ação, eu vou dar o Done. É por isso que serve esse Done aqui, ó. Esse Done aqui, ele fica esperando até que você coloque ele para que ele termine as ações, tá legal? Perfeito, agora eu vou rodar o nosso teste e vou ver o que vai dar, tá? Rodando o teste. Tá, deu algum problema? Vamos verificar aqui. Deu ainda algum erro de sintaxe na linha 71 aqui, falando que retorno não está definido. Tá, perfeitamente. A gente aqui colocou como retorno 3 e não retorno. Então eu vou alterar aqui para retorno 3, tá legal? E vou rodar de novo o meu teste. Perfeito, agora o teste passou, quer dizer que eu incluí alguma coisa lá no meu banco de dados. Se eu vier aqui no SQL e mandar executar, vai ter no meu banco de dados? Com certeza, porque o meu teste testou isso e está aqui bonitinho no meu usuário que eu acabei de incluir lá no meu banco de dados, tá legal? Então eu vou fechar isso daqui, limpar isso daqui para deixar tudo bonitinho, organizado, tá? Então eu tenho aqui um callback dentro de callback, tá? Agora, gente, a gente precisa fazer o nosso último teste, que é o teste de atualizar um usuário, tá? Como que a gente vai fazer isso, então? Para atualizar um usuário, a gente precisa buscar um usuário, tá? A ação de atualizar é, primeiro você exclui todo mundo, depois você inclui um usuário, depois você busca esse usuário, depois você testa esse usuário, tá? Só que eu quero buscar esse usuário por ID, tá? Eu quero buscar esse usuário pelo ID que eu mandei cadastrar, tá legal? Como que eu faço isso? Primeiramente, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou usar essa mesma ação aqui que eu fiz para buscar todo mundo para fazer dessa vez agora o update, tá legal? Dessa mesma forma aqui, ó, eu consigo nesse último método aqui, ó, nessa última instância, no retorno 3, retornar aqui usuários. Nota que o length, que é o tamanho dele, está igual a 1, ou seja, está maior do que 0. Se ele está maior do que 0, eu tenho um usuário aqui nesse meu array. Se eu tenho um usuário nesse meu array, simplesmente, se eu der um console.log aqui, ele vai me retornar o usuário. Ou seja, eu tenho o meu usuário para fazer o update. Beleza? Então eu posso utilizar esse usuário fazendo o update em cima do que eu quero, tá? E é isso que a gente vai fazer, tá? Então, com o método de salvar para update, ok? Melhor, para atualizar. Tá legal. Deve retornar, não, deve atualizar o usuário. Então, deve atualizar o usuário. Criado. Criado. Perfeito. Opa. Criado. Então o que a gente vai fazer? Exclui todo mundo, cria um usuário com Danilo teste, tá? Manda salvar, salvou lá no banco de dados, perfeito. A gente não vai dar o expect aqui e nem vai dar o Done aqui também não. A gente não precisa disso agora. A única coisa que a gente precisa é do retorno. Se a gente tem aqui um retorno, então a gente tem um usuário. Var usuário. Vamos criar uma variável aqui, né? O usuário é igual o retorno que eu tenho lá do meu banco de dados, perfeito? Então eu tenho aqui usuários, né? Se eu tenho um array e eu criei um, eu vou pegar o índice de 0, que é o primeiro usuário que eu tenho. Simplesmente, se eu der aqui um console.log, vai ter que mostrar o usuário que eu incluí lá no meu banco de dados? Vai ter que mostrar. Então, o usuário, vou dar um ponto e vírgula aqui,
para a gente ver o que vai mostrar na nossa tela, tá? E antes disso, eu também vou dar aqui um done, só para o nosso teste não ficar ali parado, né? Agora eu vou rodar aqui. Perfeito, ele retornou o Danilo, que tem o ID 49 lá do meu banco de dados. Então é isso que eu quero. Então o que a gente pode fazer agora? Utilizar esse Danilo para testar o nosso update no banco de dados, tá? Perfeito, se a gente tem o Danilo aqui, o que a gente pode fazer então? Esse Danilo aqui não é o nosso Danilo do banco de dados. Não é o nosso Danilo do nosso objeto, é o Danilo do nosso banco de dados, tá? Então o que a gente tem que fazer? Converter esse Danilo do banco de dados no nosso Danilo, que é o usuário da nossa classe, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Por enquanto, a gente vai fazer o mais básico, né? Na realidade, a gente pode criar um construtor onde a gente possa passar todos os parâmetros que a gente quer que seja preenchido no nosso objeto, tá? Então é isso que a gente vai fazer também, alterar aqui o nosso modelo, passando um construtor que vai mandar todos os dados desse objeto, tá? Então o que a gente vai fazer, gente? Vai criar aqui variáveis para esse construtor. Por exemplo, ID, vamos colocar aqui, ó, assim, ó, o usuário, tá? A gente vai ter aqui um hash, então, e esse hash a gente vai utilizar para preencher no nosso construtor, tá? Então o que eu vou fazer? If, tá? Usuário for diferente de undefined, ou seja, se ele está definido, então o que eu vou fazer? No meu construtor, eu vou preencher com eles. Se não, no meu construtor, eu vou preencher com os valores padrões, tá? Então, eu vou deixar dessa forma aqui. Se eu passei no meu construtor, então eu preencho com os dados que veio do meu construtor, tá? Ponto ID, o meu usuário, ponto nome, o meu usuário, ponto login, o meu usuário, ponto senha, o meu usuário, ponto e-mail. Perfeito? Agora eu tenho um construtor que preenche os meus objetos. Perfeito? Agora a gente vai utilizar esse construtor aqui dentro, tá? Então se a gente tem o retorno de usuário, o que a gente pode fazer? Criar uma nova instância para mandar isso lá para o banco de dados, tá? Então var, vou colocar assim, o update, tá? Que é o usuário update, e vou criar uma nova instância aqui, new usuário, passando então o usuário que é o meu dado que eu busquei lá do meu banco de dados. Então nota que esse é o que eu busquei do meu banco de dados e esse é agora da minha instância que tem os meus métodos, tá legal? Como eu peguei do meu banco de dados, ele já vai preencher todos os atributos que eu preciso, tá? Então o que eu vou fazer antes? Só vou dar um console.log para vocês verem a diferença de um com o outro. Um é o objeto da base de dados e o outro é o objeto do meu modelo, tá legal? Vou rodar o teste. Perfeito. Um é o usuário da base de dados e outro é o do meu modelo que tem a função salvar aqui, que é esse function, tá legal? Perfeito. Agora, se a gente tem aqui os dados preenchidos, 52, etc., se eu utilizar o salvar, isso deveria refletir lá na base de dados, né? Então é isso que a gente vai testar aqui agora. Eu vou pegar esse meu dado aqui e vou utilizar um método salvar. Primeiro, antes disso, eu vou alterar o meu nome, tá? Então, ponto nome vai ser igual a Danilo atualizado pelo teste, ok? Ponto e vírgula, alterei o nome. Se eu alterei o nome, agora se eu dar um ponto salvar e passar aqui o callback, tendo ali o meu erro como parâmetro do meu callback, eu posso agora validar e passar o meu done para dentro da minha validação do save, né? Então agora eu posso validar colocando o meu expect desse último retorno aqui, que é o retorno, na realidade erro aqui, né? Retorno 4, eu vou colocar aqui, ó. Retorno 4, tá? Então o meu retorno 4, ele vai ter que ter o erro to be false, porque eu não tenho erro na ação do salvar. Se ele deu algum erro no meu update, ele vai ser como true aqui e ele não vai passar o meu teste. Se deu tudo certo, ele vai retornar falso aqui no meu erro e o meu teste vai bater porque ele vai ser to be igual a falso, vai ser igual a falso, tá? Se deu tudo certo, meu teste vai passar e ele vai atualizar lá no meu banco de dados. Vou rodar aqui agora para a gente ver. Perfeito, 9 expects,
9 SPECT passado, tempo de execução 1.58, quase 2 segundos para testar tudo isso que vocês testariam manualmente. Tá vendo, gente? Isso é o poder do TDD e é para isso que serve o teste. Imagina agora o tanto de métodos que eu criei, tá? Olha só, eu criei o método salvar, eu criei o método update. Dentro do salvar eu utilizei o update, eu criei o excluir todos, eu criei o todos, simplesmente para testar aqui, fazer o meu desenvolvimento guiado por teste. Ou seja, o meu modelo está muito melhor do que do começo que eu estava. Se eu tivesse que fazer request HTTP para testar tudo isso, eu teria que criar rotas e controles e às vezes templates para testar tudo isso. Ia ficar muito mais difícil do que simplesmente eu fazendo pelo teste unitário, tá? Agora, se eu simplesmente rodar aqui, ó, vocês vão ver que agora eu tenho Danilo atualizado pelo teste. Até o nome aqui está errado, né? Vou até arrumar aqui, ó. Atualizado pelo teste. E vou rodar novamente. E aí, vamos ver lá no banco de dados como é que isso aqui ficou. Perfeito, atualizado pelo teste, igual vocês podem notar aqui, tá? Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Então, as nossas tarefas que tem lá no Trello, que é o quê? A tarefa de incluir lá no banco de dados foi feito, tá? Utilizando ali o nosso teste. A outra de atualizar o nosso teste para atualizar no banco de dados também foi feito. E o outro de verificar a sintaxe do nosso código também foi feito. Como a gente acabou de alterar mais uma coisa aqui, é melhor a gente rodar a sintaxe de novo para verificar se a gente comeu bola em alguma das sintaxes que a gente fez no JS Hint, tá? Então eu vou rodar aqui novamente. Tá, tem 3 erros, né? Vamos arrumar esses 3 erros aqui, linha 71 e linha 90, né? Vamos arrumar esses erros aqui e no spec também, linha 93. Antes de terminar a aula, vamos só corrigir esses specs que ficou faltando aqui. Então, no modelo, linha 71, faltou ponto e vírgula, linha 90, faltou ponto e vírgula. Prontinho. E no spec, linha 93. Linha 93, faltou o ponto e vírgula. Prontinho, código validado, tudo bonitinho, tá certo? Tá o meu teste passando perfeitamente, tá legal? É isso. Bom, fico por aqui então, pessoal. Para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. Para quem não conseguiu entender, marque aula particular, me mandem mensagem, eu converso com vocês e esclareço da melhor forma possível para que vocês possam me entender e para que vocês possam aí, talvez mudar o futuro de vocês, aprendendo a trabalhar com teste, porque eu garanto que isso vai agilizar muito no processo de desenvolvimento de vocês, tá legal? Fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, aula bem interessante, bem legal, bem puxada, difícil, tá? Porém, não se preocupe, eu tô aqui para dar o suporte para vocês assim que vocês precisarem, tá legal? Uma coisa importante, gente, se você gostou dessa aula, compartilhe, chame mais pessoas para estudar com vocês. A visão de outras pessoas podem ajudar vocês com certeza a virarem melhores programadores, tá? Então, quando você faz e você explica para alguém o que você está fazendo, você se torna uma pessoa melhor. Então, chamem mais pessoas para programar junto com vocês, assim vocês vão ter com quem vocês trocar informação, assim vocês vão ter com quem vocês conversar sobre a nova tecnologia que vocês estão aprendendo, tá legal? Bom, fico por aqui, até mais e até o próximo vídeo.